O ministro Alexandre de Moraes determinou que deputados que protestavam em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal fossem retirados do local. Quem está por lá agora é o Pedro Moreira, que vai atualizar para a gente a situação e, claro, trazer os detalhes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque, Pedro, havia inclusive autorização de prisão caso os parlamentares resistissem a essa ordem de retirada. Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você também, ótimo sábado para quem acompanha a gente. Olha, foi o próprio deputado Hélio Lopes, do PL do Rio, o primeiro a divulgar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que corria em segredo de justiça. Hélio Lopes postou essa decisão no X, no perfil dele do X, o antigo Twitter, e nessa decisão, que a gente também pôde confirmar a autenticidade, o ministro Alexandre de Moraes determina a retirada tanto dele, do deputado Hélio Lopes, quanto de outros deputados do PL. O ministro Alexandre de Moraes lista na decisão os deputados Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, Cabo Gilberto Silva, da Paraíba, Coronel Crisóstomo, de Rondônia, e Rodrigo Dazaeli, de Mato Grosso. E também determina que qualquer outra pessoa que esteja na Praça dos Três Poderes em frente ao STF participando de possível ato criminoso também fosse retirada. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informa que seguiu um pedido da Procuradoria-Geral da República. E também nessa decisão, como você disse, ele determina a prisão em flagrante de qualquer deputado que desobedecesse a ordem. O deputado Hélio Lopes, Carol, ele montou uma barraca de acampamento na tarde dessa sexta-feira, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e colocou uma fita adesiva na boca e passou então a postar, a narrar esse protesto no perfil dele do X, dizendo que era um protesto silencioso contra as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal referentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, notadamente as medidas cautelares implementadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Na tarde dessa sexta-feira, o deputado Coronel Crisóstomo se juntou a Hélio Lopes, esteve lá na praça em solidariedade, e também surgiram por lá apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive houve ali um culto religioso, um culto evangélico no início da noite de ontem. E foi então o deputado Hélio Lopes que foi postando no perfil dele no X o desenrolar dessa história, dizendo, inclusive postou vídeos da Polícia Militar do Distrito Federal chegando à praça, cercando a praça. A praça foi totalmente cercada, nem nós da imprensa podemos acessar a praça nesse momento, e com grades que não estavam lá antes disso. E o deputado Hélio Lopes disse que a PM então foi retirando os apoiadores e, por fim, por volta de 10h28 da noite dessa sexta-feira, ele informou que havia então um cumprimento de uma determinação judicial para retirá-lo da praça. A gente tem então aí as postagens do deputado Hélio Lopes no X, Carol, em que ele comenta essa decisão, essa postagem feita ontem à noite. Ele posta então o que ele chama de uma nota oficial, sendo informado, né, de que a Praça dos Três Poderes estava cercada pela polícia e que ele teria que se retirar. E aí ele diz que o protesto era pacífico, amparado na Constituição, e que estava no exercício pleno do mandato e não violava qualquer norma legal. Ele também disse que não aceitaremos intimidações ou retaliações institucionais contra um protesto legítimo, silencioso e simbólico. Não temos cercos nem decisões arbitrárias. Só que eu passei pela praça agora há pouco, Carol, e realmente não há mais nenhum sinal do protesto por lá, apenas 3 carros da Polícia Militar do Distrito Federal e, como eu disse, a praça totalmente cercada. O deputado Sóstenes Cavalcante, que foi citado nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ontem ele havia chegado a postar também na internet que estava interrompendo a agenda dele no Rio de Janeiro, onde ele se encontrava, para se juntar a esse protesto do deputado Hélio Lopes hoje, sábado. Mas ele realmente não chegou a aparecer por lá ontem, porque ele não estava aqui em Brasília. E foi nesse sentido a reação de Sóstenes Cavalcante quanto a essa decisão. Ele disse que ele postou da seguinte forma, cara, eu vou até ler para não comentar nenhum equívoco, né? Avisem o ministro Alexandre de Moraes que ele deve estar confundindo os fatos ou surtando, aspas aí do deputado Sóstenes Cavalcante. Estou no Rio de Janeiro, trabalhando na minha base eleitoral, não estou em frente ao STF, como ele decidiu afirmar em sua decisão de me retirar.
O STF agora expulsa deputados eleitos por possível crime sem flagrante, sem crime, nem estamos presentes. O Brasil já não é mais uma democracia. Essa manifestação do deputado Sóstenes Cavalcante também foi citado nessa decisão. E, Carol, ontem, né, enquanto já acontecia esse protesto do deputado Hélio Lopes, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava na sede do PL, onde ele costuma despachar, né, durante esses últimos dias, e foi perguntado sobre esse protesto. Ele disse que até gostaria de passar na praça para prestar solidariedade, mas que achava melhor não fazê-lo porque poderia politizar a situação. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem adotado um tom mais cauteloso, né? Não tem conversado com jornalistas com receio de que isso seja interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes como um descumprimento das medidas cautelares às quais ele está submetido. Carol.